Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Redação Automotor. Hoje num formato um pouco diferente, de um jeito bastante diferente, e vamos falar também de um assunto pouco falado por aqui. Eu estou com um convidado que é um fenômeno nas pistas da motovelocidade. Olá, meu querido Eric Granado. E Como você aí, tá? estou muito bem, pô, muito obrigado pelo convite de poder bater esse papo com vocês, ainda que à distância, né? Eu estou bem longe, né? Acabaram mudando um pouquinho meus planos aí nas últimas semanas, e aí não consegui ir para o Brasil, estou agora em Barcelona, na Espanha. Mas vamos lá bater um papo, falar um pouquinho das duas rodas, né? Que é algo pouco comum aí no que vocês falam normalmente, mas muito interessante. Quem gosta de esporte a motor, com certeza vai curtir muito esse papo. Para quem não sabe, a gente já vai entrar nisso, mas o Eric era para estar aqui conosco hoje, fazendo um bate-papo até com o Tite também, mas infelizmente ele passou aí por um acidentezinho um pouquinho chato, que não deixou ele voltar ao Brasil. Ele está lá em Barcelona conversando com a gente e ele vai contar um pouquinho sobre o acidente, vai falar sobre a carreira dele, a gente vai comentar também um pouquinho sobre MotoGP e nesse formato aqui de estreia com ele que vai inaugurar nosso podcast online. Eric, então conta aqui pra gente como é que foi, o que que aconteceu, do que você se lembra, dá um resumão aqui. Bom, André, basicamente a gente começou a temporada em Le Mans, na França, foi a primeira corrida do ano e, pô, tava indo super bem, a pré-temporada foi super bem, me classifiquei em segundo no classificatório e fiz uma boa largada, estava na segunda colocação e na primeira volta, infelizmente, eu tive uma queda, ainda um pouco estranha, né? A gente vê alguns pilotos na MotoGP tendo o mesmo problema de umas quedas um pouco justificáveis, realmente perder a aderência à roda da frente. A gente viu muito na corrida de Silverstone, né? No MotoGP, alguns pilotos da ponta, né? Da categoria caindo. Então, é um trabalho que a Michelin está estudando ainda para entender. E acabei caindo, escorreguei. Um tom normal, sem nenhum risco, sem nenhum problema. Estava chateado no momento, fui escorregando, levantei e aí eu dei o grande azar, né, de outro piloto cair exatamente igual a mim, na mesma curva. E aí a moto dele veio na minha direção, eu consegui escutar um barulho à direita, eu olhei, quando eu vi a moto estava vindo muito rápido, eu tentei pular a moto, mas não deu tempo. Eu acho que, por um lado, eu tentar pular me ajudou, porque a moto não me pegou realmente com os dois pés apoiados no chão, eu estava saindo do chão. Por isso que quem viu o vídeo, que até viralizou aí nas redes sociais, que eu dei um giro de 360, né? Na hora que a moto bateu na minha perna, eu dei um giro. E aí, infelizmente, tinha uma fratura muito séria na perna, eu acabei fraturando a tíbia. No momento foi um pouco desesperador, porque eu achei que eu tinha quebrado as duas pernas e eu não conseguia sentir o meu pé, e foi um momento muito difícil ali, de não saber o que estava acontecendo, a minha perna não tinha resposta. Então, eu acabei indo para o hospital do autódromo, que, graças a Deus, o circuito de Le Mans é um circuito com uma estrutura muito boa, com um hospital muito bom, então tinham tudo para me receber ali. E aí, já logo na sequência, viram que eu tinha uma fratura na tíbia e que eu precisava de uma cirurgia. Me deram muitos anestésicos, né, e remédios para passar essa dor. Tomei morfina e mais morfina, a dor não passava. E até conta, né? Eu fiz outro dia um papo similar a esse que a gente está fazendo, que me deram ketamina, que é uma droga também, né? Que tem gente que usa, o ser humano que usa como droga, mas também é usado em animais, né? Como para sedar animais. E aí me colocaram ketamina para passar a minha dor. E aí eu entrei numa viagem, eu fiquei doido ali, meu, parecia que eu tava saindo do corpo, foi um negócio surreal. E aí ali eu quase apaguei, né? E eles aproveitaram esse momento para engessar a minha perna. E aí depois eu voltei, mas foi uma sensação muito ruim, acho que tão ruim quanto a da dor na queda, né? Porque é um remédio muito forte. E aí depois disso já começou o processo de entender como que a gente ia fazer para poder operar, se operava na França, se ia para a Espanha. E aí eu perguntei se tinha possibilidade de eu ir para Barcelona. Me falaram que eu poderia ir, porque normalmente quando se opera, não faz logo na sequência, precisa de 1 ou 2 dias para deixar o edema baixar um pouquinho, né? E aí falaram, não, você pode operar em Barcelona, mas você não pode voar de avião.
E eu falei, tá, e como é que Putz. a gente faz? Aí eles falaram, não, ou você vai de ambulância ou você vai de carro. E eu fui me informar depois, né, que meu pai pôde entrar na sala lá, que de ambulância ia demorar umas 14, 15 horas e de carro ia demorar umas 10. E aí acabou que a gente Nossa. escolheu a opção de ir de carro, que ainda assim foi uma viagem muito longa, muito incômoda, muita dor na perna, porque no hospital eu tomava remédio por veia, então acabou que a dor foi passando. Mas depois, o dia seguinte, eu estava no carro tomando remédio por boca e não fazia o mesmo efeito. Nossa. Então foi bem cruel, mas por sorte, a gente já tinha tudo organizado já no hospital em Barcelona. Eu fui super bem recebido, já estava com o quarto já pronto me esperando, então eu cheguei, já fiz os exames pré-operatórios, fiquei um dia em observação e já na terça-feira eu operei. E, enfim, a cirurgia é, é uma técnica hoje em dia que eles usam de colocar uma haste, né, dentro do osso da tíbia, e aí, para ser feita essa cirurgia, eles precisam abrir o joelho, o tendão do joelho, e colocar ela por cima. E aí até o médico falou para mim antes da Ixi. cirurgia, né? Falou, ó, o osso da tíbia não vai doer, o que vai te doer é o joelho. Eu falei, pô, doutor, mas o joelho tá bom, o que vai doer? Ele falou, não, mas você vai ver. E aí, dito e feito, o pós-operatório foi horrível também, porque eles abrem o tendão, né, para passar uma haste grossa assim, que é do tamanho da minha tíbia. Então, assim, foi bastante sofrimento. A Ai. primeira semana foi cruel, fiquei no hospital a primeira semana inteira, porque eu não conseguia ter alta porque eu tinha muita dor. Mas depois eu fui para casa, comecei a recuperação em casa. Aí depois de uma semana da cirurgia eu comecei a fazer fisioterapia. E agora estou no processo um pouquinho melhor, ainda com bastante dor, mas já tenho mais mobilidade, consigo me virar sozinho, um pouco, né? No primeiro momento eu precisava da Ju, minha noiva, o tempo inteiro para ela me ajudar em tudo em casa, comer, remédio. Eu ia do banheiro para o sofá, do sofá para a cama, mas agora eu consigo é, ser um pouquinho mais independente, né? Porque eu, como um cara muito ativo, me dava um pouco de agonia não poder fazer nada, ficar o dia inteiro no sofá. Então agora eu já saio, faço físio, tava fazendo câmara hiperbárica também, que ajuda na recuperação. Então agora eu tô um pouquinho mais ativo, eu tô me sentindo um pouquinho mais eu, né? Porque até então tava complicado. Nossa senhora, que perrengue, né? Que é história para Foi contar doido. depois. Agora você já tá até rindo, né? Mas, Agora eu nossa, dou risada, mas 10 eu vou te falar, horas. 10 dias atrás, nossa Meu senhora. Deus, que horror. Não, depois quem puder dar uma olhadinha. Eu vi agora há pouco ele nos stories, ele já tá assim, quem vê pensa que ele vai pra moto amanhã. Já tá Quem me super bem, dera. mexendo a perna. Nossa senhora. E aí, o que que o médico fala? Qual que é a recomendação? Quanto tempo você vai ter que ficar longe das motos? Bom, o bom dessa cirurgia, né, de colocar a haste no osso, é que logo na sequência eu já posso apoiar o pé. Então, por isso que até no vídeo eu faço alguns movimentos que eu apoio o pé no chão. Consegui começar agora, depois de 2 semanas, a pedalar um pouquinho, mesmo que devagar. Eu faço 30, 40 minutos, que é o que eu posso agora, porque a haste ela faz o efeito do osso, basicamente, né? Então, por mais que não esteja calcificado e o osso tenha recuperado, a haste ela está parafusada em cima e embaixo, então eu posso apoiar o pé. Obviamente eu não posso pular nem caminhar, eu tenho que usar Claro. bota ainda e andar de muleta. Mas o bom dessa cirurgia, por mais que seja difícil pós-operatória, é que a recuperação é mais rápida do que uma técnica antiga, né, que abria pela lateral, colocava uma chapa no osso. Então, a perspectiva, né, o objetivo é obviamente voltar na próxima etapa, mas isso não está garantido, depende de cada pessoa, como cicatriza, como recupera, isso é muito relativo a cada um. Então, os médicos não quiseram me dar uma data, né? Eles falaram que iam Próxima vendo. etapa, Eric. A próxima é daqui a um mês, Meu então Deus. vai ter passado 6 semanas da fratura. Segundo os médicos, existe a possibilidade, mas claro, como eu falei, não está garantido, eu preciso Não. esperar o tempo passar, e aí eu tenho quase toda semana, a cada 10 dias eu tenho um encontro com o médico, ele vai ver como que está indo, então eu tenho os fisioterapeutas também acompanhando tudo, e aí conforme eu for evoluindo, eles vão me dando, a permissão de começar a fazer algo diferente, né? Então, na próxima semana eu posso começar a nadar um pouco, fazer alguns exercícios na água, aí depois, posteriormente, começar já a colocar mais pressão na perna. Então, tem que ir entendendo. Depois de um mês da cirurgia, eu faço uma radiografia de controle, que essa vai ser muito importante para ver como que eu tô. E eu acho que a partir dessa radiografia que eu já vou ter um parâmetro
de tempo, né? Porque depois de um mês a gente já vê como tá a calcificação, etc. Então, eu tô fazendo a minha parte e aí, obviamente, eu não posso subir na moto sem a permissão do médico. Então, por mais que Lógico. eu queira, eu preciso passar pelo médico na quinta-feira antes da prova e ele vai me dar o fit ou o unfit. Se ele me permitir, obviamente eu subo na moto. Se ele não permitir, eu não posso fazer nada e eu tenho que esperar até a seguinte. Então, vamos Claro. aguardar. Espero que eu esteja bem. Vou fazer o máximo para isso. E só Deus sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Ai, nossa, mas eu confesso que eu achei que era mais tempo. Achei um mês Eu até que também. rápido. Nossa, fiquei É, feliz agora serão, de serão saber. 6 semanas no total, né? Um mês e meio. Aham. Mas, é como eu falei, a questão dessa cirurgia é que a haste, ela faz um papel muito importante no apoio. Então, o Sim, bom da haste é que eu posso apoiar depois de 2 semanas. Agora eu já posso pisar com esse pé. Então, o médico me disse que eu, conforme eu for melhorando, eu posso começar já a apoiar o pé no chão e tal. Então, isso acelera a recuperação. Mas, obviamente, o osso tem que calcificar. E o tempo de calcificação são 3 meses, né? Tipo, o tempo total, né? Mas aí a questão de quanto calcifica, aí depende de cada pessoa, a idade da pessoa também. Então, por sorte, eu tenho 28 anos, então acho que a idade joga a meu nossa, favor e isso muito. ajuda a recuperar rápido. Então, vamos ver como que vai ser. É, para quem não sabe, o Eric tá hoje na categoria na Moto E, que são as motos elétricas. Ele corre pela equipe LCR, disputando o campeonato de 2025, que é uma categoria, a Moto E tá junto no mesmo chapéu ali da FIM, junto com a MotoGP, Moto 2, Moto 3. Então, Eric, uma dúvida, talvez o que ajude um pouquinho mais ao seu favor. Explica pra gente, na moto elétrica você não usa o pé para mudar a embreagem. Como que é a É, logística de pilotagem? o pé esquerdo não tem nenhuma função, porque a gente não tem marcha, né? Mas eu fraturei o Exato. direito. O direito tem o freio traseiro. Mas na Moto E a gente tem o freio traseiro na mão também. Então tem as duas opções. Caso por alguma limitação eu não consiga usar o meu pé, eu tenho a opção de usar o da mão. Então, se eu Ai, que tiver que ficar bom. com o pé paradinho, eu posso. Então, isso também é algo positivo, né? Com certeza, o freio traseiro é muito útil, eu preciso usar, eu sempre usei muito. Mas eu, no meu caso, eu uso o freio traseiro com o pé em curvas para a esquerda e o freio traseiro com a mão em curvas para a direita, por conta da posição, né? Quando eu entro para a direita, a posição fica incômoda com o pé de dentro, então eu uso da mão. Mas aí é questão de se adaptar, se eu precisar usar o da mão para a esquerda também, isso aí eu me viro, né? O importante é eu conseguir, né, ter o apoio, né, e conseguir aguentar, né, o peso do meu corpo nas curvas quando eu tiver que apoiar na perna ruim, né? Ruim não, né? Vai Sim. estar boa Vai estar boa? quando Ou eu se fizer a vai? Você já corrida. vai contar pra gente. Então, esse é o objetivo, né? De eu ter a força, né? E a musculatura, né? Porque eu perdi muita musculatura por ter ficado parado 2 semanas. Afinal de contas, eu não encostei o pé no chão em 2 semanas. Então, a perna definha, basicamente, né? Sim. Agora eu tô com a perna direita a metade da esquerda, em questão muscular, né? É até estranho olhar, mas é assim. Agora é um processo de recuperar isso, por isso que eu tenho que a caprichar na físio e fazer muito exercício para recuperar a musculatura sem apoio, né? Então, se vocês verem o meu Instagram, na fisioterapia, eu faço muito exercício, mas eu não apoio meu pé, porque é o que eu Sim. agora não posso fazer, mas a mobilidade está livre, porque eu não estou forçando para baixo, né? Mas sim lateralmente. Então, dessa forma, eu posso trabalhar, e aí isso vai me ajudar a recuperar logo. Ai, se Deus quiser. Você já vai contar pra gente que vai voltar na próxima etapa, que a torcida vai ser grande. Vamos lá, esse é o plano. Eric, vamos falar um pouquinho do campeonato da MotoGP? Vamos lá. Tá bem disputado, né? Tá legal de ver aí os dois irmãos, um primeiro e segundo no campeonato. A gente tá vendo aí vitórias variadas, né? Teve o Benzek agora em Silverstone. O que que você tá vendo? O que que você tá achando? Olha, eu acho que está muito interessante esse ano. Eu acho que o resultado do Mark Marques, né, ser superior, acho que já era esperado. Eu, pelo menos, tinha muito essa ideia na minha cabeça que ele seria muito superior, porque ele foi o piloto que foi com a Honda, né? Não tem da melhor moto. Eu sou piloto da Honda, defendo a marca, mas acho É, que todo mundo sabe que a Honda que ele corria, principalmente nos últimos anos, não era a melhor moto, e ele fazia a diferença. Passou por anos muito difíceis, né? Se machucou e acho que foram 3 ou 4 anos de muito sofrimento para ele.
E agora ele está na melhor moto do grid. E ele está fazendo a diferença e mostrando que ele é superior. Então, eu acho que em relação ao título, eu não tenho dúvidas que vai ser dele. Ele tem todo o potencial e está demonstrando que está indo para esse caminho, né? Mas o que é legal é a briga que está atrás, né? O Bagnaia ali com dificuldade, o Alex Marques andando muito bem. E aí depois tem outros pilotos que estão aparecendo em algumas provas, né? Agora o Bezek, o Maverick Vinhales no Qatar andou muito bem de KTM. Então, tá muito interessante. O Fábio Quartararo com a Yamaha desse final de semana quase ganhou, a moto dele parou, né? Então, eu acho que esse ano a gente está vendo outras marcas ali na frente mais do que no ano passado, né? Que acho que era mais domínio do kart do que está sendo agora. Então, isso é interessante para o campeonato, né? A gente vê que o Johan Zarco ganhou corrida de Honda, fez pódio na Inglaterra. Então, isso demonstra que as outras equipes estão chegando, né? E a diferença está menor para a Ducati. E acho que isso é muito interessante para quem assiste, né? Ver que não é uma Copa Ducati, né? Sim. Lá você tem algum, assim, brother que você tem bastante contato, amizade, que você torça ou não? Tenho. Eu sou muito amigo do Miguel Oliveira, o português. A gente Aham. tem uma relação muito boa. Eu sempre falo com ele. Nas corridas, a gente sempre se encontra e bate um papo. Mas, no geral, eu conheço quase todos. Tenho boa relação com todos eles. Muitos competiram comigo no passado, né? O Alex Rins, o Alex Marques, o Maverick Vinhales. O Miguel também correu comigo. E alguns pilotos que estão ali já participaram das categorias de base comigo. Então, eu conheço todos de muito tempo, né? Acho que os que eu conheci mais para frente da minha carreira, acho que foi o Mark Marques, que é mais velho. Os que são mais velhos eu tenho menos amizade, mas tenho com certeza o contato e sempre que eu posso eu converso. E, enfim, espero que o Miguel consiga melhorar agora. Ele teve uma lesão séria aí, ficou várias provas fora. Então, ele é o cara que eu mais torço como amigo, mas o que eu mais admiro é o Mark Marques, com certeza. E minha torcida para ser campeão é dele. Além do que o Jorge Martins não posso colocar agora, né? Que ele tá fora do campeonato, que ele também é muito amigo meu, mas agora a chance de campeonato ele não tem. Então acho que a torcida pro título vai pro Mark mesmo. Ai, que legal, tomara. Você acha que ele perdeu muito nesses 4 anos com esses problemas todos de queda, de recuperação? Olha, eu acho que ele não perdeu, eu acho que fez ele amadurecer mais, né? Eu acho que o Marques antigamente ele era muito mais maluco, né? Ele ia muito, assim, hoje em dia ele é muito agressivo, mas acho que ele pensa mais, né? Por mais que ele ainda caia bastante, cometa muitos erros, no domingo de Silverstone a bandeira vermelha salvou ele, né? Porque ele tinha caído. Se não fosse a bandeira vermelha, ele não teria nem a chance de brigar pelo pódio, mas acho que ele pensa mais e acho que por isso que ele tem um nível tão superior. Quando ele não erra, ele é muito superior, né? E acho que antigamente ele ia mais para cima, ele era mais maluco. Lembra que aquela vez que ele machucou o braço, ele operou, na semana seguinte ele quis correr de novo e aí fazendo flexão depois de uma semana de operar o braço quebrado, ele é doido. Então acho que hoje ele é um cara mais completo e acho que ele tem tudo para ser campeão esse ano e outros mais pela frente com a moto que ele tá, né? Sim. Agora vamos falar deste piloto aqui que está na minha frente. Você começou em Vamos lá. 2012 na Moto 2, né? Falando trajetória Exato. internacional. Depois você foi para Moto 3. Depois você voltou para. Não, daí você Moto pegou dois. Super Moto 2, É, junto com o Superbike Brasil. isso. Depois Moto E, junto com Moto No 2 bike. espanhola. Assim, minha carreira internacional, eu comecei com 10 anos, né? Em 2006 eu já comecei a competir fora, e aí estive desde 2006 até 2011 correndo campeonatos na Espanha, não corria no Brasil, e aí entrei no Mundial. Em 2012 eu tinha uma proposta muito boa naquele momento para mim, que era ir para a Moto 2 e fazer 3 anos na categoria, com um patrocínio que eu tinha na época muito bom, e eu já era um piloto grande na época. A Moto 3 era uma categoria que o peso sempre fez muita diferença, e eu era um cara pesado, então a gente acreditou nesse projeto. No final das contas não deu certo, eu não estava preparado, a equipe também não me deu o que eu precisava, as duas coisas se juntaram e não foi um bom ano. E então, no ano seguinte, eu acabei indo para a Moto 3, mesmo sabendo que seria difícil para mim, porque eu sempre fui um cara grande, né? Não de altura, mas de peso, sempre é, eu sou ossudo, sou mais largo, e isso na Moto 3 fazia diferença. Eu mesmo na dieta, eu pesava 10, 12 quilos a mais que os pilotos que corriam comigo. Então,
é a física, né? Eu não conseguia fazer a diferença porque uma moto que tem só 250 cilindradas faz muita diferença o peso, né? Então eu fiz 2 anos na Moto 3 até que no ano de 2014 tive uma lesão séria na coluna na Austrália, que por conta dessas minhas perdas na reta, que a moto não corria, eu buscava a diferença e acabava caindo. E aí eu achei melhor eu sair da Moto 3 e fui para a Moto 2 do Campeonato Europeu. E aí foi quando eu voltei a correr no Brasil, 2015, né? Então eu fazia uma jornada dupla. Desde 2015 eu faço 2 campeonatos por ano, sempre. E aí eu comecei a correr o campeonato nacional no Brasil, né, de 600 cilindradas. Corri por 2 anos no nacional de 600 e fiz o europeu de Moto 2, 2015 e 16. Depois, de 2017, fui para a categoria 1.000 cilindradas no Brasil e continuei na Moto 2. E aí nesse ano eu fui campeão europeu da Moto 2, primeiro brasileiro a vencer um título europeu. E aí eu tinha uma proposta para ir para o Mundial de Moto 2 2018, voltar para a categoria. Dessa vez eu estava preparado, tinha tudo para ter uma boa temporada. Continuei correndo no Brasil 2018 também, na 1.000 cilindradas com a Honda. E aí, em 2018, eu tive a má sorte, né, de confiar num projeto que não funcionava. A equipe que eu tinha assinado o contrato em fevereiro mudou o chassi da moto, porque eles tiveram uma briga interna lá com o fabricante do chassi, que era a Cálice, que é o que a gente vê que hoje em dia funciona. E aí, em fevereiro, eles mudaram o chassi da moto e a nossa equipe era a única que estava com esse chassi, que não funcionava, que era o Sultra. E aí foi um ano muito ruim, a moto não funcionava, eu não conseguia performar. E aí eu, no meio do ano, saí fora da equipe, não estava feliz e eu tinha vários patrocinadores que estavam investindo no projeto e isso não estava funcionando. Então, eu recebi a proposta para ir para a Moto E, em 2019. E aí, desde 2019, eu estou na Moto E até hoje. E corri no Brasil até 2020, né? Eu fui campeão brasileiro do Superbike Brasil por 4 anos e fui campeão de 600 por 2 anos. Tenho 6 títulos nacionais. E aí, em 2021, junto com a Honda, a gente foi para o Campeonato Espanhol de Superbike. Então, eu corri o Mundial de Moto E e o Espanhol de Superbike. Fiz isso por 2 anos. E aí, tinha uma proposta para o Mundial de Superbike em 2023, que é o maior campeonato que tem depois da MotoGP. E aí, fiz um ano no Mundial de Superbike com a Honda. Foi uma baita experiência, mas com certeza não foi fácil. A Honda é uma moto que está em fase de desenvolvimento ainda, é uma moto que não funciona a nível de vencer corridas ainda, e a gente tentou essa estratégia, foi muito legal, mas junto com a Honda a gente decidiu que não era o projeto ideal no momento. Então, em 2024, a Honda Brasil falou: não, vem para o Brasil, vamos correr aqui o Superbike, a gente quer que você corra no Campeonato Nacional, ajudar a categoria aqui a crescer e também ajudar os novos talentos e tudo mais, né, no território nacional, e assim foi. Então, eu acabei voltando ao Brasil em 2024, fui campeão de novo do Superbike, vencendo todas as corridas, e tô nessa de novo. Esse ano continuo no Superbike e tô na Moto E. E aí, nesses anos da Moto E, eu consegui ficar em quarto, ficar em terceiro, ficar em segundo, mas eu não fui campeão ainda. Então, espero que esse título venha já logo mais. Eu tenho o maior número de vitórias da categoria e consegui muitas poles, muitos pódios. Agora falta esse título chegar. Espero que esse seja o ano. Mesmo que tenha começado assim mais difícil, tem muitas provas pela frente. Então, o foco é esse ainda e espero conseguir realizar. Com certeza vai. Quando teve essa proposta de mudar da moto, né, a combustão para moto elétrica, rolou um certo preconceito? Ai, meu Deus, moto elétrica? Ou Rolou, não? muito. Rolou? Eu fui o primeiro, assim, eu recebi a oferta, né, de ir para elétrica, e eu fui o primeiro a falar que não, porque para mim não era uma opção, e eu queria continuar na Moto 2, porque eu me via com potencial, me vejo com potencial de performar nessa categoria, mas naquele momento eu não tinha uma proposta interessante que me desse o que eu precisava. E eu também não queria voltar para o campeonato europeu, eu já tinha sido campeão, então acho que a partir da hora que você vence o campeonato, se você pode subir, eu acho que você deve subir. Se você não tem como subir de categoria, na MotoGP o cara vai ser campeão depois ele ir, então ele continua na categoria. Eu acho que você pode subir, eu acho que você tem que dar esse passo. Então eu fui campeão e eu quis subir para a Moto 2 em 2018 no Mundial, e eu queria continuar lá. Então as opções que eu tinha não eram motos competitivas, eu já tinha passado por isso o ano inteiro. Então, ou eu corria o Campeonato Europeu de novo, ou eu corria o Mundial de Moto 2 com uma moto que não funcionava, que eu já sabia o que que era, então eu não queria, ou ia para elétrica. Então, no primeiro momento eu falei, cara, não dá, para mim eu acho que não funciona e tal. E aí me explicaram todo o projeto,
qual que era a ideia da Dorna junto com a categoria, uma categoria que na época era uma incógnita, a gente não sabia como que a moto ia performar, quanto que ia correr, quanto que ia virar por volta, a gente não sabia, né? Então foi um pouco estranho no começo, mas aí eu vi que era uma boa opção para minha carreira naquele momento, porque era uma moto que uma categoria que era monomarca e dependeria 100% do piloto. E aí eu achei que era uma boa oportunidade de eu poder demonstrar que eu tinha potencial de ser rápido, né? Porque na Moto 2 eu não consegui demonstrar porque eu não tinha uma moto que me dava o que eu precisava. E assim Sim. foi, eu entrei na Moto E e venci 2 corridas, fiz pole position, consegui terminar em terceiro no campeonato no primeiro ano, o que foi muito especial. Então, eu acho que foi uma boa escolha. E aí tô lá até hoje, eu tive algumas propostas, ainda tenho até hoje propostas para ir para Moto 2, mas no caso não são propostas que realmente brilhem meus olhos. Então, ir para lá, para andar lá atrás, não é uma opção para mim. Se eu tenho uma proposta para poder brigar por vencer corridas ou andar entre os 10 primeiros, que já é um baita resultado, pô, ótimo. Mas se não for assim, eu continuo na Moto E, que eu ganho corrida, brigo na frente, sou um dos pilotos que pode brigar por vitória sempre. E eu tô feliz e acho que isso é o mais importante, né? Você fazer algo que te traz felicidade e motivação para seguir. Afinal de contas, eu já sei como é que é estar lá e ser só mais um no grid, porque eu não tenho a moto que eu preciso. Então, eu não quero entrar para Sim, ser mais um, já passei por isso, agora eu quero entrar para ganhar, senão claro. não vou. Não faz sentido. E como é que é administrar dois campeonatos, um elétrico e um a combustão aqui, né, no Brasil, o outro lá fora? Como é que você vira essa chave? É fácil? Olha, no começo era muito difícil. Assim, quando eu comecei em 2015, correr o Campeonato Europeu de Moto 2 e o Brasileiro de Super Sport 600, foi difícil me adaptar. Mas depois é como você virar uma chave na sua cabeça. Basicamente, é, em- você andar com uma bike de mountain bike e andar com uma bike de speed. Você sabe que não tem nada a ver. Você está pedalando, Uhum, mas mas dá de uma forma certo. totalmente diferente. Outra posição, outro ambiente, outro piso, né? Então, acho que é como tudo, né? Você sobe na moto e você sabe que você precisa de umas voltas para se adaptar, mas depois de um tempo fica algo mais natural. Então, hoje em dia, normalmente, eu subo em uma das duas motos, eu 5, 6 voltas, já estou adaptado e consigo andar bem. É muito estranho as primeiras 2 voltas, falar, nossa, como é que eu vou andar com isso aqui? É muito diferente, né? Mas depois o corpo e a mente lembra e vira algo automático e vai bem. Qual que é mais rápida? A Superbike anda mais. Assim, sendo bem sincero, eu gosto mais da Honda Superbike 1000, porque é uma moto que tem Aham. mais potência, tem mais, acho que tem uma demanda física maior, o piloto tem que trabalhar muito mais em cima da moto, porque tem marcha para trocar, tem a eletrônica que atua. Claro, a Moto E também tem eletrônica, mas como tem muito mais potência, uma 1000 cilindradas, acho que o trabalho ali em cima da moto é um negócio que exige muito mais do piloto, da parte física, né? Eu ando muito mais de moto na 1000 do que na Moto E, porque a autonomia da Moto E é baixa, né? Então, eu acho que exige mais como piloto na parte física, não na parte técnica, porque os dois você precisa ter um nível técnico muito alto, isso não muda, mas com certeza na 1000 eu tenho sessões de 30, 40 minutos de treino durante 3 dias antes da corrida, que tem 15 voltas, enquanto na Moto E a gente tem 3 treinos de 15 minutos na sexta, 2 corridas de 8, 10 voltas e acabou. Entendeu? Então, Sim, a autonomia acho que é o maior defeito da categoria, porque todo o resto funciona muito bem, a moto funciona bem, a eletrônica, toda a tecnologia que a Ducati coloca na moto é muito boa, mas a autonomia realmente é um ponto crítico, mas que é uma opção, né, da Dorna e da Ducati, né? Afinal de contas, o schedule, né, o horário do dia do MotoGP é muito apertado, tem muito treino, muita atividade, muita coisa tem. acontecendo. Então eles não conseguem colocar um treino de Moto E de 40 minutos igual as categorias e não conseguem colocar uma corrida que dure meia hora, porque não tem tempo. Então é tipo como se fosse uma corrida sprint, igual tem na MotoGP, e é um formato que hoje em dia funciona bem. Na Fórmula 1 tem a sprint, a MotoGP tem a corrida sprint. Então a nossa basicamente é a mesma ideia que eles colocaram para as corridas sprint. Sim. E agora você falando de, tive uma proposta da Moto 2 que não brilhou meus olhos, não era bem o que eu queria. Você teve alguma, no decorrer da sua carreira, ou mesmo recentemente, alguma proposta da MotoGP?
Eu já tive a chance de fazer uma prova na MotoGP como piloto convidado, mas na época a gente achou que não era o momento certo, afinal de contas é uma moto muito diferente, né, do que eu tô acostumado. E até junto com a equipe que eu tava, isso ninguém sabe, é uma história que aconteceu fazem alguns anos. Eu cheguei a viajar para Malásia. Eu ia correr na Malásia, a etapa do MotoGP. Isso não eu contei, ó, uma novidade aí, ninguém Ó, sabe. exclusiva aqui, hein? Exclusivo. Só E aí nossa. eu cheguei a viajar para Malásia, fui até lá, e aí na hora que eu cheguei lá, a equipe decidiu que não era o melhor momento para fazer essa corrida, que não ia ser bom para a equipe e para mim, afinal de contas eu não estava preparado, eu nunca tinha subido numa MotoGP, ainda mais na Malásia, o clima quente, a umidade, a pista que eu não assim, eu conhecia a pista, mas nunca andei com a MotoGP lá, e os pilotos do Mundial já estavam a temporada inteira correndo, porque a etapa da Malásia é bem no final do ano. É bem no final. Então, eu cheguei a ir para lá, desembarquei na quarta-feira, e aí assim que eu cheguei, tivemos uma reunião lá e definimos juntos, né? Olha, eu era o que mais queria correr, porque imagina, uma Sim. chance de correr uma etapa da MotoGP, mas junto com a equipe decidiram que não era a melhor opção e que não valia a pena eu participar da prova. E eu passei o final de semana lá e Ai, estive no final de semana na Malásia, voltei para o Brasil e aí depois de 2 meses a equipe me deu 2 dias de teste do MotoGP em Jerez, na Espanha, que foi quando eu tive a chance de pilotar a MotoGP pela primeira vez. E aí isso aconteceu. Fui para Espanha, viajei e aí fiz 2 dias de treino, que foi uma experiência única na minha vida. Eu posso dizer que eu já pilotei a MotoGP. E aí aconteceu esse teste, tive a chance de conhecer e entender como que funciona a MotoGP. Dei muito azar porque choveu muito, eu andei pouco, dei só ah, 30 voltas, mas pude andar na moto e, enfim, hoje em dia, não, essa foi a única oportunidade que eu tive, porque afinal de contas, sabe que as cadeiras, né, giram ali dentro, então os pilotos quase sempre são eles mesmos que vão mudando de equipe, ou quando alguém sobe da Moto 2. E naquela oportunidade tinha um piloto se machucado, na época, eu acho que era o Karel Abraham, que corria na equipe Avintia, e aí ele estava machucado, precisava de um piloto, a equipe falou, não, vamos colocar o Eric, eu corria com essa equipe na Moto E, foi em 2019, e aí assim foi. Então, acabou que eu não fiz a corrida, acabei fazendo o teste, que no fato, no final das contas foi melhor, porque um teste tem menos pressão, menos o ambiente, aquela pressão de corrida, tendo classificatório e tal. Foi só um teste assim, sem compromisso. Foi uma baita experiência. puxa, bom, deu para sentir o gostinho, né? Pelo menos. Sim, sim, com certeza. E ainda assim, é possível mais para frente pintar um novo convite, uma nova proposta, ou não sei, em questão de idade ou de alguma outra coisa, já passou da época? Bom, com certeza existe a possibilidade, né? Eu acho que eu tenho experiência e tenho capacidade de poder fazer um bom papel lá, mas é como eu digo, né? As vagas são muito limitadas, tem muitos pilotos muito jovens na MotoGP e com certeza os que estão vindo na Moto 2 têm chance de subir. Então eu tenho que ser sincero que eu não sou o próximo da lista, né? Porque tem muitos pilotos que estão com a possibilidade de poder subir, mas não, obviamente existe a chance. A gente tem pilotos lá como o Johan Zarco com 36 anos ganhando corrida. Então, acho que essa possibilidade pode existir. O Zarco foi um cara que foi para a MotoGP com 27 anos, ele foi super tarde, porque na época ele acabou precisando de mais tempo na Moto 2 para conseguir ter resultado para poder ser campeão e subir. Então, acho que a chance pode existir, obviamente é difícil, eu sou realista, né? Existe o sonho e existe a realidade. Se eu surgir a chance e a possibilidade, eu estou preparado, afinal de contas, eu tenho um baita preparo físico e não é o que eu preciso para a Moto E, afinal de contas, com a autonomia da nossa moto, eu não preciso ter tanto preparo como eu tenho, mas eu sempre me preparo ao nível máximo para se algum dia tiver a chance, eu estar pronto e poder aproveitar. Então, vamos aguardar, se tiver que ser, será, se não tiver, eu estou pronto para seguir firme na minha trajetória. Eric, então, para a gente encaminhar já para o nosso final do nosso papo aqui, me conta, como é que tá Goiânia? Eu vi que você esteve lá junto com os outros pilotos naquele evento, né? Que foi um barulho aí, foi bastante gente. Como é que estão as reformas? O pessoal lá tá se aproximando dos requisitos, né, que a Dorna exige. Como é que tá isso? Olha, eu acho que vai ser um evento único, né? Acho que vai
vai mudar, né, o reconhecimento e o quanto a moto velocidade é conhecida no Brasil e na América Latina, né, porque tem muita gente que ama duas rodas no Brasil e acho que nunca teve a chance de ver uma etapa da MotoGP de perto. Muita gente vai para a Argentina, mas acho que Goiânia vai ser um evento que vai bombar. A gente fez um evento lá numa segunda-feira, 10 horas da manhã, e tinha 5.000 pessoas lá assistindo a gente. Então foi super especial o evento. O MotoGP me chamou para eu estar lá junto com os pilotos, então isso foi muito especial, fiquei muito feliz. A pista está com perspectivas, né, de que vai atender as demandas da FIM, afinal de contas, se não atender, não vai ter a prova. Então, como foi aprovado e realmente vai ter a prova, a pista vai atender o que a FIM pede, com certeza. Eu já falei até com o secretário do esporte, o governador estava lá no evento, falaram que vão fazer tudo o que for necessário. Então, isso é muito legal, né? E dá muita confiança, né? Saber que tantas pessoas importantes estão envolvidas nesse projeto. O Alan Adler, né? Que é o promotor, que é um cara muito sério, eu conheci ele também, pessoa nota 1.000, e também é quem traz a Fórmula 1 para Interlagos, a empresa que traz a Fórmula 1, né? Então, é gente séria envolvida. Então, acho que vai ser muito legal e todo mundo do MotoGP tá super ansioso, a galera ama o Brasil, todo mundo fala, pô, vamos pro Brasil, vai ser legal, vai ser um evento especial, então, com certeza, vai ser uma prova que vai ficar marcada e a previsão é que, pelo menos, a gente comece com 5 anos, né, de contrato, né? Então vai ficar na história com certeza esse evento e por muitos anos, se Deus quiser. Você acha que os problemas maiores das pistas aqui são as áreas de escape ou tem mais alguma coisa que acaba impedindo? Olha, sinceramente, o que limita a MotoGP de trazer a etapa, 90% das vezes é por conta do autódromo das áreas das escalas escapatórias. Porque o resto eles conseguem montar e organizar, faz box, faz tenda, faz a área para os jornalistas, né, a sala de imprensa, isso daí eles resolvem. Mas se a pista não tem as condições necessárias, não tem como fazer a prova. Igual Interlagos, tem uma baita estrutura, box, sala de imprensa, tem tudo, mas a pista não tem o que fazer, não tem como aumentar a escape do café, porque tem a Avenida Interlagos passando ali atrás, entendeu? Então não tem como, é uma opção impossível. No caso de Goiânia, a pista tem bastante área, né, por fora do traçado e que tem a chance de aumentar as escapatórias. Então acho que por esse motivo também, além, né, de todos os fatores externos, né, de aprovações, né, e interesse, né, porque é muito dinheiro que o Brasil, né, tem que pagar para trazer a etapa para cá, mas com certeza é uma pista que tem condições de fazer alterações necessárias para ter a prova, né, então eu acho que a gente ter uma pista homologada pela FIM é algo muito especial para o Brasil e acho que vai ajudar muito também o esporte aqui a ter mais reconhecimento, né, a ter mais interesse de patrocinadores, investidores, pessoas que talvez não conhecem, agora vão conhecer e vão entender que realmente é um evento muito grande que tem um potencial enorme, né? Talvez se isso tivesse acontecido há alguns anos atrás, a gente teria um outro cenário, né, no Brasil em relação ao motorsport, né, e fosse mais reconhecido, ajudar as categorias de base, tivesse mais empresas patrocinando, né? Então acho que isso vai acontecer agora e espero que o GP ajude muito o esporte a crescer aqui, não ser só futebol, interesse por esportes que são muito conhecidos no Brasil e os esportes a motor têm menos força, né? Sim, eu também acho que cumprindo ali as exigências, não tem por Exato, que dar errado, né? exato. O resto eles Eric, resolvem. com certeza, deixa na mão deles, né? Gente importante consegue fazer. Olha, um prazer imenso, muito obrigada pela atenção, pelo seu tempo. Te desejo assim uma recuperação mais breve possível, mas faz tudo direitinho. Não Pode vai deixar. dar louca aí e Eu subir na tenho moto muita na hora gente no meu errada. pé aqui. Todo mundo tá me freando. Eu tô doido para sair pedalando, tô doido para sair fazendo um monte de coisa, mas a família, o fisioterapeuta, o médico, o treinador, todo mundo fala, não, vamos seguir o protocolo, não exagera, não passa do ponto. Então, por mim, eu já estava em cima da moto já, mas claro, eu tenho que respeitar o protocolo a ser seguido e vou fazer assim, com certeza, e com fé vai dar tudo certo. Vai. E eu vou aqui correr atrás do meu prejuízo. Quem sabe no fim do ano a gente não pedala junto.
quando você estiver Vamos aqui. lá. Se tudo der Vamos certo, em marcar. breve eu tô pedalando já e de volta aí minha rotina, que quem me segue sabe que eu amo pedalar, eu sempre tive isso como treino principal e não vejo a hora de poder voltar à minha preparação, porque faz falta. Eu sou muito ativo e essa rotina me faz muito feliz e nesse momento eu não estou conseguindo fazê-la, mas falta pouco. Já falta, cada dia falta menos. Já, com certeza, tá indo rápido, tá indo bem. Fala, por favor, suas redes sociais, para te seguir, para te acompanhar. Bom, todas as minhas redes sociais são Eric Granado com C, então segue Tudo lá. junto. Eu sou, exato, Eric Granado, e eu sou super ativo também nas redes. Eu gosto muito de mostrar meu dia a dia, o que eu faço, o que eu gosto de fazer, meus treinos, meus patrocinadores também têm muitos conteúdos legais que eu compartilho com a galera, então segue lá, acompanhe e vamos torcer para na próxima etapa estar lá acelerando na Moto E e levando o Brasil aí ao lugar mais alto. Com certeza. Pessoal, esse foi mais um Redação Automotora aqui no tema Duas Rodas. Curta, deixe seu comentário, diz o que você achou, se você quer que a gente faça mais conteúdos como este. E até a próxima. Tchau!